Muita gente comentou que foi um absurdo o Bolsonaro não ter lamentado as 500 mil mortes. Felizmente, o Congresso Nacional decretou luto oficial de 5 dias pelas 500 mil mortes. E quando a gente lançar esse vídeo, já vão ser muito mais que 500 mil. Mas por que isso é tão importante? Por que é tão importante o presidente da República, o chefe de Estado, lamentar publicamente as mortes? Eu queria falar um pouco de luto. Oi gente, tudo bom? Hoje é domingo e, como prometido, mais um vídeo aqui no canal. Eu tô querendo muito falar de saúde mental, falar de ansiedade, luto, culpa, eu quero falar sobre isso, mas claro que a gente vê a Covid-19, a gente vê os adoecimentos, a crise, e eu fico pensando como falar dos dois. E eu tava refletindo sobre a questão do luto e como nós, brasileiros, brasileiras, em especial periferia, não estamos tendo nenhum direito ao luto, que é uma coisa muito básica e muito humana. E o que essa palavra significa? Luto, do ponto de vista da psicologia, claro que tem muitas linhas dentro da psicologia, eu já falei isso aqui outras vezes, é um processo psíquico de sofrimento quando a gente perde alguém. Quando a gente perde mãe, pai, avô, amor, a gente sofre e esse sofrimento é necessário. Tem alguns psicólogos que falam de fases do luto, fase da raiva, fase da culpa, fase da aceitação, enfim, diversos momentos, diversas emoções que a gente sente quando a gente perde alguém. Essas emoções, elas podem demorar alguns meses, alguns anos, algumas semanas, depende do quanto aquela pessoa consegue vivenciar o seu luto. Mas a questão é, o luto é doloroso, precisa ser, e as pessoas precisam ter direito a isso. Conseguir, por um momento da sua vida, de certa forma, parar para viver o seu luto. O luto também não é um processo só individual, gente. O luto pode ser coletivo e deve ser coletivo. Por isso que a gente tem rituais como velar alguém, enterrar alguém. Em diversas culturas tem rituais diferentes quando alguém morre. Isso é um luto vivido de forma coletiva, né? Aqui na pandemia do Covid-19, por exemplo, a questão do luto está muito grave. Os rituais que a gente tem na cultura ocidental, que é velório, que é o enterro, estão sendo impedidos. Algumas pessoas têm que passar 5 minutos na hora que vai enterrar alguém que perdeu pro Covid-19. Isso é muito violento. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho o que eu vou falar. Tá ficando bom? Tá ficando bom. Posso fazer uma indicação? Porque tem uma cartilha da Fiocruz que fala sobre luto e rituais na pandemia da Covid, tipo uma orientação para serviço funerário, assim, de psicólogos. E eu posso fazer assim? Pode. Ai, que bom, que chique. Inclusive, gente, tem uma cartilha que a Fiocruz fez no ano passado, muito boa, de orientação sobre os processos de luto. É uma orientação para serviço de saúde, serviço funerário, de como ajudar as famílias a viver o luto nesse contexto que o enterro dura 5 minutos. Se chama Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19. Processo de luto no contexto da Covid. Eu vou deixar a cartilha aqui para quem quiser ver. E esse luto, vivido de forma coletiva, muitas vezes é feito por uma sociedade inteira, porque é o que a gente está passando. Esse sofrimento, essa raiva, essa culpa, essa vergonha e no final essa aceitação. Mas nesse momento é muito difícil de aceitar, porque os nossos lutos estão sendo violentados. Isso tem a ver com o fato do presidente da República, o chefe de Estado, não reconhecer o sofrimento das pessoas como legítimo. E é isso que o Bolsonaro tem feito desde o começo. Quando o nosso luto é violentado, o processo fica mais longo, mais demorado e tem repercussões muito negativas a longo prazo. Inclusive, gente, isso é uma coisa que é reconhecida na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. É de praxe saber que as pessoas, quando perdem alguém, têm direito a um tempo para processar esse luto. Por isso que nas leis trabalhistas brasileiras, quem tem carteira assinada, quem ainda tem direito a isso, pode ter 2 dias consecutivos quando se perde mãe, pai, marido, esposa, filho. Porque é reconhecido que a pessoa tem direito a ter esse processo. Inclusive, são 2 dias remunerados. E hoje o que a gente está vendo no mundo do trabalho, com todo mundo tendo que trabalhar por aplicativo, de autônomo, de informal, a gente tem uma violência contra o nosso processo de luto. Porque a gente não consegue ter direito nem a 1 ou 2 dias para processar. Quem trabalha de Uber, ou quem trabalha de aplicativo, ou quem é empregada doméstica não registrada, se perde alguém para a Covid-19, nem tem direito oficialmente a esses dias. A terceirização, os vínculos ruins de trabalho, todo esse processo que piora o nosso vínculo com o nosso trabalho também tem repercussão na saúde mental, principalmente quando a gente está perdendo tanta gente para a Covid.
Tem também a questão do desmonte do SUS que prejudica o nosso direito ao luto, porque em muitos momentos o nosso luto precisa de algum tipo de apoio para o psicólogo, profissional da saúde mental, para a gente conseguir viver aquele momento. Quando a gente tem falta de acesso a psicólogo, por exemplo, no posto de saúde ou em hospital, a gente também tem mais dificuldades de processar o luto. Antes da pandemia, um monte de lei que piora o mundo do trabalho foi aprovada. Reforma trabalhista, agora tem a questão da reforma administrativa, enfim, um monte de supostas reformas que iriam gerar empregos para o Brasil, que só estão fazendo piorar os empregos que a gente tem hoje. Então, lutar pelo nosso direito humano ao luto nesse momento significa, primeiro, lutar por um mundo do trabalho mais justo, sem exploração, sem terceirização, por vínculos de trabalho, mesmo na informalidade, que a gente consiga garantir ter tempo para viver o nosso sofrimento, principalmente quando a gente perde alguém da família. Segundo, significa a gente lutar pelo sistema público de saúde, lutar para ter saúde mental nas UBS, lutar para ter psicólogo, terapeuta ocupacional, todo tipo de profissional que vai nos ajudar a lidar com o processo de luto. Então, também é lutar contra o desmonte do SUS. E, finalmente, lutar pelo nosso direito ao luto nesse momento significa tirar um presidente que debocha do sofrimento do povo brasileiro, que violenta o processo de luto de milhões de brasileiros e brasileiras. Isso não é qualquer coisa. Não lamentar pelas 500 mil mortes, debochar de quem tá morrendo, falar até quando vão ficar de mimimi, significa uma violência ao processo de luto coletivo que o povo brasileiro está vivendo. O nosso direito ao luto, que é um direito humano e básico, precisa passar por tirar o genocida. Essa é uma reflexão que eu estava fazendo, que eu quis compartilhar com vocês hoje. Lembrando, se você acha que você está precisando de ajuda, de apoio para passar por algum processo de luto, procure um profissional, vá no posto de saúde da sua cidade. É possível ter apoio para a gente passar por um processo de sofrimento. Comenta, diz o que você achou, ativa o sininho e também me dá sugestão de temas sobre saúde mental, sobre política e sobre defesa da vida. Tchau, tchau!